Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. O estudo que nos ajuda a compreensão, que nos acalma, serena e renova as forças, a fé e fortalece o nosso ânimo diante das provas, expiações e dificuldades. Senhor Jesus, nós agradecemos muito pela oportunidade do estudo, do aprendizado, por tudo que estamos conhecendo pelo estudo da doutrina espírita. Ajude-nos, Senhor, a ter sempre esperança e encontrar a consolação diante das nossas dores e dissabores e dificuldades aqui na terra. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja sempre presente em nossas vidas. Ah, se eu soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu pudesse, mudaria tudo, voltaria atrás. O mal que se esquece alivia a dor. A felicidade nasce do amor. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Melhorar o mundo no fundo é renunciar. Vamos aprender, relembrar, estudar e melhorar. Que assim seja. Bom estudo a todos. Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos às terças-feiras no Consolador. Hoje nós vamos ver as questões 1003 a 1009 de O Livro dos Espíritos. Estamos quase acabando, né? Parece que foi ontem que convertemos o estudo presencial que fazíamos na Casa Espírita para o estudo virtual, mas já faz mais de um ano, não é? E vimos mais da metade do livro, tanto é que um livro de 1019 questões, nós vamos hoje completar até 1010. O tema de hoje é duração das penas futuras. Duração das penas futuras. Quanto tempo vamos sofrer pelos nossos erros, né? Quanto tempo vamos sofrer pelos nossos equívocos? A questão 1013, ela pergunta assim: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Será que Deus é um homem, né? Não é um ser superior? Ele é um homem cheio de vaidades que fala: esse aqui eu vou dar uma pena de 10, esse aqui eu não gostei da cara dele, eu vou dar uma pena de 20. Né? É evidente que não é assim, né? Deus é a inteligência suprema, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo. Deus tem critérios justos para, né, a duração das penas futuras. Né? Deus jamais age por capricho. Né? Tudo no universo, tudo na natureza é regido por leis justas, né? Que revelam a sabedoria e revelam a bondade divina. Diversamente, a lei dos homens, ela pode ser extremamente injusta em determinadas situações, porque ela prevê um equívoco, que pode ser um equívoco penal, um equívoco administrativo, um equívoco civil, e prevê uma pena em abstrato. Naquele caso concreto, pode ser que aquela pena seja muito pesada, como pode ser que ela seja muito leve.
Mas como a lei tem que ser igual para todos, então a legislação humana prevê uma pena. Então, se nós dissermos assim, passar no sinal vermelho, no farol, R$ 293,47. Pode ser muito para quem não tem esse dinheiro, pode ser pouco para quem tem muito. Então, uma pessoa milionária que tivesse que pagar esse valor não faria diferença. Mas uma pessoa que vive de salário sofreria muito mais, né? Mas vamos imaginar outra situação, um jovem, né, saindo da balada, onde passou a noite, né, festejando, bebendo, né, buscando prazeres que a vida física propicia, ele passa num farol vermelho, né, em velocidade excessiva, está indo para casa, embriagado. Multa R$ 293,47. Agora vamos imaginar um pai de família que trabalha de plantão e trabalhou a noite toda. Está extremamente cansado, né? E durante a madrugada, não tem ninguém, ele passa no farol vermelho. Multa R$ 293,47. Eu me atreveria a dizer que a multa para aquele jovem, né, ela poderia ser até maior. E para este pai de família que estava cansado, alguém socorrendo uma pessoa com uma pressa para urgência médica, eu me atreveria a dizer que é uma multa pesada. Mas como a lei dos homens prevê uma pena igual para todo mundo, então nós vamos ter injustiça, nós vamos punir de forma igual em situações absolutamente diferentes, situações desiguais. Mas a lei de Deus é justa. Questão 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado, né? Quanto tempo o culpado vai sofrer? Ora, como falamos, como estamos desenvolvendo nosso raciocínio, a lei dos homens, ela tem um prazo pré-estabelecido, pré-fixado. Então, qualquer tipo penal, qualquer infração administrativa tem uma previsão de uma pena. Mas para a lei de Deus, não adianta falar, a pena é de 10 anos. E se o cidadão em 10 anos não se arrepender, em 10 anos ele não resgatar? Ele tem que continuar sendo punido, até ele se arrepender, até ele resgatar. 11, 12, 13. Mas se em 2 anos ele se arrepende e resgata, para que punir? Se o objetivo da punição é reeducar, é fazer a pessoa quitar o erro do passado e evoluir. Então a lei de Deus é justa, ela vai durar o tempo que for necessário para o cidadão resgatar aquele erro, para melhorar, para se corrigir. Quer dizer, o tempo necessário para o seu aprimoramento, para o aprimoramento do culpado, daquele que erra, né? Então, o sofrimento é proporcional, né, ao erro e à depuração do espírito, a evolução, a correção, né? A natureza e a duração do sofrimento depende, né, do resgate, da sua evolução, depende da sua melhora. À medida que o espírito progride, né, ele se liberta da pena. Como nós falamos, já dissemos, né, aqui na Terra, né, a lei dos homens estabelece certos padrões. Vamos falar da escola, por exemplo. Então, existe um conteúdo para ser ministrado em cada série escolar. E esse conteúdo vai ser ministrado igualmente para todos os alunos. Tem uns que assimilam mais rápido, tem outros que assimilam mais devagar e tem uns que não assimilam nada, né? Enfim, mas é o mesmo espaço de tempo. Aqueles que assimilam mais rápido poderiam ter um conteúdo maior. Aqueles que assimilam mais devagar poderia ter até um tempo maior. Aqueles que não assimilam nada, não sei o que fazer. Mas enfim, é que nós temos que padronizar um determinado tempo para uma determinada série e um determinado conteúdo, igual para todos. Mas a lei de Deus não é assim, né? Nos permite evoluir, cada um no seu ritmo, respeitada
a liberdade de cada um. Então, qual é o tempo que eu vou sofrer? Vai depender de mim. Quando eu recalcitrar no erro, enquanto eu teimar, né, no equívoco, eu vou sofrendo. A hora que eu entender, que eu me libertar, que eu amadurecer, que eu corrigir, então eu não vou mais sofrer. À medida que a criatura evolui, ela se liberta da dor. Questão 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado. Como é que será, né? Nós vimos lá no começo do Livro dos Espíritos que a questão do tempo é diferente no plano espiritual e no plano material, né? As nossas noções são outras, né? Agora, parece razoável, compreensível, que o tempo para quem sofre parece ser mais longo, né? Então, no plano espiritual, o cidadão, digamos que ele sofra 24 horas por dia, não vai sofrer 8 horas, 5 vezes por semana, e depois falar, agora é sábado, domingo, vou descansar. Não é assim. Se ele tem a consciência culpada, se ele tem o arrependimento, né? Se ele tem a própria lembrança, ele vai sofrer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem jeito, né? Então, o tempo do sofrimento aparenta ser mais longo, né? Quando a gente está trabalhando parece que o tempo não passa, né? Mas quando a gente está no lazer, né? Quando a gente está tendo alguma atividade festiva, parece que passa rápido demais, né? Enfim, isso não me acontece até com a própria idade, né? Conforme a pessoa é mais nova, a noção de tempo dela é diferente da pessoa mais idosa. Quer ver? Se nós falarmos para um jovem de 12 anos que ele vai chegar aos 18 muito rápido, ele vai discordar, ele fala, o quê? Falta 6. O que é 6 anos para um jovem de 12? É metade da existência dele, falta meia vida para ele. Mas se nós falarmos para um senhor, para um cavalheiro de 60 anos, que alguma determinada situação demorou 6, ele vai falar que passou rápido, porque para ele é 10%, né, da sua existência. Então, nós temos uma noção do tempo diferente, conforme sejamos mais jovens ou sejamos mais maduros. Essa interpretação, na verdade, eu não vivenciei, né? Foi a Andréia que me explicou, né? Ela disse que conforme ela foi ficando de idade, o tempo foi passando mais rápido, né? E eu, como bom jovem, eu entendi o recado, né? Então, o tempo para quem sofre é mais longo. Questão seguinte, 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Antigamente falava isso, né? Que ia sofrer eternamente, né? Será que Deus criou filhos para sofrer eternamente? Será que Ele criou seres para serem maus, né? Porque nós vamos sofrer enquanto a gente perpetuar a maldade em nossos corações, né? Será que Deus não nos fez para o progresso? Será que o sofrimento eterno não seria a negação da bondade de Deus, a negação da lei do progresso? É evidente que seria, né? Deus nos fez para o progresso, Deus nos fez para o crescimento, Deus nos fez para a evolução. Ninguém vai sofrer eternamente, como se dizia lá no passado, né? Quando os homens eram ignorantes, né? E achavam que Deus era um velhinho de barba, era um homem, né? Confunde. Alguns ainda falam, né? A mão de Deus, né? Mas Deus não é um homem, né? Muito menos um velhinho de barba brancas. E Deus não é vingativo. Ninguém vai sofrer pro resto da vida, né? Além do mais, né? Ele nos deu o livre-arbítrio para o progresso. Então, na medida em que nós despertarmos, a nossa consciência despertar, a gente entender a necessidade da mudança íntima, da reforma, do melhoramento, da evolução, nós vamos andar para frente, né?
nós vamos evoluir, nós vamos deixar de sofrer, né? Aquela ideia de sofrimento eterno é coisa do passado, mesmo porque a gente compreende hoje a lei da reencarnação, né, que nos permite recomeçar do nada, do zero, corrigir os nossos erros e seguir adiante para o nosso progresso, para a nossa evolução, né? Vamos à questão seguinte, que é a questão 1007, né? Então nós estamos falando assim, que o espírito sofre enquanto ele não se arrepende, né? E que haveria arrependimento eterno se a criatura não se arrependesse. E aí vem a pergunta seguinte, né? Há espíritos que jamais se arrependem e que, portanto, vão sofrer eternamente? Será? Será que Deus não fez a criatura, a sua imagem e semelhança, igualmente inteligente, para compreender que a dor, ela decorre da imperfeição e que na medida em que a criatura buscar o seu progresso interior, a sua evolução, ela vai deixar de sofrer? Então, em um determinado momento, a criatura vai se arrepender. Pode demorar muito tempo se ela for teimosa, né? Se ela for muito maldosa, pode se alongar um pouco mais. Mas negar o arrependimento de alguém seria negar a lei do progresso. A lei do progresso é a lei de Deus. Estamos sujeitos a todas as leis de Deus, dentre elas do progresso. Então nós vamos um dia nos arrepender, todos vão se arrepender dos seus erros e todos vão progredir. Uns mais rápidos, uns menos, mas a lei do progresso é a lei de Deus, né? Questão 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhes são impostas por um tempo determinado. Olha só, nós estamos falando assim, que a criatura sofre enquanto recalcitrar no erro, enquanto continuar no erro. Se ela se arrepende, se ela corrige, se ela resgata, se ela busca o seu progresso, a sua perfeição, ela deixa de sofrer, deixa de ser castigada pela vida. Mas, aí vem a pergunta, mas não terá, né, uma situação em que há um tempo mínimo de sofrimento? Sim, né? Mas voltamos àquele raciocínio, né? Aquele raciocínio, há uma previsão mínima de um sofrimento, porque há uma previsão mínima de um tempo para o resgate e evolução. Mas digamos que a criatura, ela resgate, evolua, corrija, se arrependa num tempo inferior ao previamente estabelecido para a sua dor, para o seu sofrimento. Então a criatura tem que sofrer 10 anos, mas com 5 anos ela já resolve tudo. Corrige, resgata, se arrepende, progride. Para que ela vai continuar sofrendo? Ora, o sofrimento é para ela despertar, mas ela já despertou. Então, mesmo que exista um tempo mínimo de dor, se a criatura amadurecer moralmente, ela vai se libertar da dor. Não tem por que sofrer. Deus não quer castigar ninguém, né? Deus não quer a morte do pecador, porém que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, se a criatura se emendar, ela sai da dor, mesmo que ela ainda tenha muito tempo para sofrer, para resgatar, né? Porque o sofrimento gratuito não tem nenhuma função, né? Seria um castigo, e Deus não castiga. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é generoso. Aliás, é isso que nós vamos falar na questão seguinte, na questão 1009. Segundo essa afirmação, deduz-se que as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade. Ora, penas perpétuas por toda a eternidade, isso ofende a razão, né? Ofende o bom senso, né? Isso é negação negativa da bondade de Deus, né? Dizer que Deus vai permitir que um filho sofra eternamente, né? E aliás, né,
para gente que vive aqui na Terra 80, 90 anos, uns felizardos, tudo isso ou um pouco mais. A eternidade não é 100 anos, a eternidade é a eternidade, é muito mais do que 100 anos. Nós não temos noção do que é a eternidade, né? Nós temos noção do que é o tempo que nós conhecemos aqui na Terra. Eu tenho 50 anos, eu conheço o que é 50 anos, eu tenho 70, eu conheço o que é 70. Mas será que nós conhecemos o que é a eternidade? Então dizer que alguém vai sofrer por toda a eternidade, não dá, né? Isso não faz sentido, né? Os antigos, o homem, né, nos primórdios, na sua ignorância, na sua limitação, né, eles transmitiam as suas paixões, os seus equívocos, os seus erros para a divindade. Então, nós aprendemos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, somos imortais e espíritos inteligentes. E Deus é eterno e é a inteligência suprema. Mas, por ignorância, nós achávamos que Deus tinha sido feito à nossa imagem e semelhança. Então, imaginava-se que Deus era um velhinho de barbas, cheio de defeitos, cheio de paixões, né? Com desejo de vingança, né? Mas não é a verdade, isso não é assim, né? Deus é justo, Deus é Pai, Deus é bom, né? E Ele permite que a criatura se emenda, se corrija, que deixe o mau caminho e que viva. Aliás, é o que Ele quer. Ele não quer o sofrimento de ninguém, Ele quer que a criatura se melhore. Então, se a criatura se melhorar rapidinho, o que não é comum, né? Nós vemos os nossos exemplos. Se a criatura se melhorar, ótimo, é isso que Ele quer, o progresso, né? A lei do progresso é a lei de Deus, Ele quer o progresso. Não existe a lei do sofrimento, né? Existe a lei do amor, né? Existe a lei do progresso, né? Então, a cada um segundo as suas obras. Errou, resgatou na mesma proporção, né? Fez algo bom, vai ter um mérito, na mesma proporção. Então, esse estudo de hoje, ele nos mostra que Deus, né, é extremamente justo, é Pai, é bom, é amoroso, né? Ele não castiga, Ele não pune, Ele não quer o sofrimento de ninguém. Então, que a gente possa, né, ter essa tranquilidade de confiar em Deus. Sabemos que erramos, né? E que não erramos pouco, né? Mas tenhamos em mente que Deus não nos castiga. Nós sofremos as consequências dos nossos erros, nos limites dos nossos erros, né? Até que a gente corrija esse defeito, essa paixão, esse equívoco, né? Então tenhamos tranquilidade, tenhamos fé na bondade e na justiça de Deus. Leiam as questões 1003 a 1009 para complementar o estudo. Nós falamos muito rapidamente, porque a gravação fica pesada, para postar depois demora, é trabalhosa, coisa e tal, né? Mas leiam, formulem questões, colocações, indagações pelo nosso grupo do WhatsApp, para que possamos interagir, né? Então, quem quiser fazer alguma colocação, né, de alguma questão, algum ponto de vista, complementação, faça no nosso grupo. É muito bem-vinda a crítica, o questionamento, o debate, tá bom? Então, continuamos na próxima semana. Semana que vem, questões 1010 a 1019, a última questão de O Livro dos Espíritos. Parece que foi ontem que nós começamos, né? Mas pelas minhas anotações aqui, eu não sei. Eu acho que já estou completando aí mais de 10 anos. Preciso olhar aqui no Consolador, né, de O Livro dos Espíritos. 10 anos seguidos. Ótimo, não é? Melhor para quem estuda. Então, tenham todos uma boa semana. Nos vemos na semana que vem. Até já.